Sagitário. Quando a gente sai de Escorpião, depois que a gente mergulha no nosso inconsciente profundo, descobrindo quem a gente é, resgatando partes nossas que ficaram perdidas, curando traumas, a gente encontra o signo de Sagitário quando a gente renasce a partir do elemento fogo. Aqui a gente encontra novamente o elemento fogo em seu terceiro nível. Talvez seja melhor dizer que Sagitário representa o elemento fogo no seu terceiro lado, porque quando a gente fala nível parece que está dizendo que o primeiro e o segundo nível são inferiores, não é por aí. Para a gente avaliar um signo, a gente precisa entender que ele representa um dos lados do triângulo. No caso do triângulo de fogo, nós encontramos Áries, Leão e agora Sagitário. Porém, aqui em Sagitário a gente encontra o fogo mutável. Isso modifica bastante as coisas. A gente saiu da polaridade Yin para o mundo interno, voltamos para a polaridade Yang. Agora nós encontramos novamente o mundo externo, ou aquilo que a gente coloca como o nosso lado mais objetivo, mais lógico. Quando a gente fala do elemento fogo, a gente relaciona ele diretamente à nossa identidade, principalmente quando a gente encontra Leão. Por Leão ser regido pelo Sol e o Sol representar o nosso coração. Mas tanto Áries como Sagitário também representam a nossa identidade. Em Áries a gente vai encontrar o nosso impulso de ação individual, completamente individual. Em Leão a gente encontra a nossa identidade, que também é particular e única. E aqui em Sagitário a gente encontra o que move essa identidade e essa ação. A gente pode dizer que Sagitário representa o signo da fé. Em Sagitário a gente encontra a fé ativa. O que significa a fé ativa? Você acredita em algo, você acredita em você mesmo, você acredita em Deus, você acredita na ciência, seja lá o que for. Você se move em direção ao que você quer conquistar, justamente porque você tem essa confiança, essa fé em algo maior. Sagitário é um signo muito voltado para o nosso lado otimista. Você acredita que vai dar certo, seja por qual motivo for, e você se move nessa direção, sem necessariamente ter garantia de que vai dar certo. Simplesmente a fé que te move. O símbolo do signo de Sagitário é uma flecha. A gente entende uma flecha como algo onde você mira, você solta a flecha e você acerta o alvo, ou não. Mas a ideia é acertar, né? Então, quando a gente analisa o signo de Sagitário, é importante lembrar que ele representa a nossa flecha. Você mira para o alto e segue as estrelas. Você mira para o alto e se move para frente. Sagitário também é representado pelo centauro, veja só. Lá em Escorpião a gente entendeu que existe a grande necessidade da gente sublimar os nossos instintos, porque senão a gente se move de forma cega pela vida. Uma pessoa que busca muito dinheiro nunca está satisfeita. Uma pessoa que busca muito prazer sexual nunca está satisfeita. Uma pessoa que busca reconhecimento ou conhecimento nunca está satisfeita. Esse é o nosso lado escorpião que precisa ser buscado, mas não de forma unicamente hipnótica. Caso contrário, você se paralisa apenas nessa direção. Quando a gente encontra Sagitário, a gente lembra do centauro, que é metade cavalo e metade humano. Esse lado humano representa que ele já domou os próprios instintos, porque quem comanda é a parte humana dele. Porém, o lado animal reforça que os instintos do ser humano são extremamente fortes. Então aqui a gente vê como que funciona a sequência dos signos, né? A gente veio de Escorpião, onde a gente vai domar os nossos instintos mais básicos e a gente eleva em direção a algo maior e mais transcendental. A gente vai buscar construir uma vida baseada naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem fé. E o centauro também pode ser visto como um símbolo de sabedoria. A gente conheceu Quiron lá em Virgem, vou falar um pouco mais de Quiron depois. O fogo de Sagitário é mutável, diferente do fogo cardinal de Áries e do fogo fixo de Leão. Quando a gente entende que um signo é mutável,
é porque ele muda de forma e porque ele não tem necessariamente uma direção fixa. Então, Sagitário vai representar que o elemento fogo, a sua identidade, a sua conexão com o sagrado, está voltada para o significado da sua vida, que vai se modificando à medida que você caminha em direção aos seus sonhos. Às vezes, uma coisa que você desejaria muito realizar, quando você realiza, outro sonho se manifesta. Isso seria o nosso lado Sagitário. A gente está sempre em movimento de crescimento. A gente quer sempre mais. Em Sagitário a gente começa a encontrar o nosso lado social. Veja só, até em Escorpião a gente estava enfrentando as nossas próprias batalhas internas. Aqui em Sagitário a gente vai pro mundo expandir território. Sagitário é representado pelo Centauro, como eu já disse, do qual metade dele é cavalo. A gente pode associar o cavalo como um animal rápido, como um animal que gosta de campos abertos, e tudo isso a gente relaciona também ao signo de Sagitário, que gosta da liberdade e da sensação de que sempre dá para poder ir mais longe. É um signo muito voltado para a aventura. O nosso lado aventureiro a gente desenvolve com Sagitário. Uma pessoa que tem pouco Sagitário desenvolvido em si é uma pessoa, por exemplo, que não gosta muito de sair da zona de conforto, é uma pessoa que não gosta de explorar novos ambientes, enquanto uma pessoa que tem muito o signo de Sagitário desenvolvido é uma pessoa que para ela isso não é nenhum problema. Pelo contrário, ela faz questão de sentir que ela está sempre indo além. A gente encontrou 2 signos mutáveis até aqui, Gêmeos e Virgem. Em Gêmeos a gente entende que representa o nosso lado que está sempre aprendendo mais, e quanto mais aprende, mais percebe que tem a aprender. E em Virgem é o momento onde a gente vai discernir, discriminar e separar aquilo que a gente aprende, para poder trazer para uma função mais prática. Então, a modalidade mutável está sempre em movimento. Aqui em Sagitário vai representar o fogo mutável. É o momento onde o fogo se alastra. É o momento onde a pessoa deixa de centralizar apenas em si mesma e expande os horizontes, alcançando também outras pessoas. Uma forma ilustrativa para entender Sagitário seria o seguinte: a fagulha é Áries. O fogo que se mantém fixo e aceso é Leão. E o fogo que se alastra é Sagitário. Mas observe que um não existe sem o outro. Todos fazem parte do elemento fogo, mas a expressão de cada nível do elemento fogo é representado por um dos signos. Sem a fagulha inicial de Áries, não existe fogo. Mas se essa fagulha não se mantém acesa, ela não se expande. O movimento que o fogo faz depois que ele está aceso, a gente pode entender como o signo de Sagitário. A parte nuclear do fogo, que está ali acesa e mantendo a chama aquecida, é Leão. Então, depois que a gente sai dos nossos enfrentamentos internos, é o momento da gente colocar o nosso movimento acreditando em algo maior depois de tudo que a gente passou. Agora vamos conhecer Júpiter, o regente de Sagitário.